Fala galerinha, vamos trabalhar conteúdos importantes em ciências, no caso também da biologia, que não pode faltar, que são a base para a gente entender tudo que acontece nos ecossistemas. Vamos começar com biodiversidade, diversidade biológica, que a gente tem que entender, né, compreender, especialmente para a gente dar mais valor, né? A classificação dos seres vivos, ou classificação biológica. A gente está trabalhando a taxonomia, a própria cladística, a nomenclatura científica, as principais regras de nomenclatura, especialmente a herança do Linneu, a formação de espécies, a gente pode chamar de especiação, a própria evolução das espécies, especialmente com as teorias evolutivas. A espécie humana também não fica de fora, viu, desse conteúdo de evolução. E o começo de tudo, né? Que é a origem da vida, que também é a base para a gente entender a atual biodiversidade. E onde a gente vai encontrar tudo isso? É aqui, no nosso canal Anderson Ciências. Então você vai interagir com os amigos, grupos de família, compartilhar essas videoaulas com seus amigos de sala de aula, né? Primos, parentes aí. Vai ficar bem mais fácil desse pessoal compreender e se engajar aqui no canal, viu? Claro, mantendo a inscrição e compartilhando e deixando o like, né, se você gostar dessas videoaulas. Lembrando que cada videoaula dessa vai estar numa aula específica, viu? Vai ficar bem mais fácil de entender. Então, tá valendo, galera. Começando com as características gerais, o reino Monera. O que tem nesse reino Monera? Vocês já viram, né? Seres procariontes. Por que são chamados de procariontes, hein? É simples. Porque o material genético, o DNA, o cromossomo, ele fica disperso no citoplasma. Ele não está dentro de um núcleo envolvido por membrana. Então, como ele não tem esse núcleo envolvido por membrana, ele é classificado como procarionte. E nesse grupo também tem seres, os seres são unicelulares. Para quem lembra, ele só tem uma célula. A gente pode encontrar nesse grupo seres coloniais, formando colônias. A gente vai ter uma aulazinha sobre as relações, as interações entre os seres, vocês vão entender bem como é uma colônia. A gente pode encontrar seres autotróficos. Você fala, professor, como é? Autotróficos? Será que eles fazem fotossíntese? Sim, nós temos cianobactérias que possuem clorofila. Mesmo ela não tendo o cloroplasto, mas ela tem a clorofila e permite a elas realizar a fotossíntese. E heterótrofos, que são seres que não produzem seu alimento, a gente reconhece as bactérias de forma geral. Especialmente aquelas que a gente conhece bem como parasitas. Mas esses parasitas, apesar de serem mais conhecidos, eles são a minoria. A maioria das bactérias, elas estão decompondo matéria na natureza, fazendo a reciclagem, transformando matéria orgânica em mineral. Nós temos aqui fotografias de microscopia, né? Mostrando bactérias. Perceba essas aqui, formando colônias. Bactérias coloniais, se agrupando. A gente vai ver na aula sobre bactérias como essas classificações podem ser feitas de acordo com esses agrupamentos. Vamos ver estafilococos, streptococcus, diplococos, bacilos, streptobacilos e por aí vai. Então aqui nós estamos mostrando nessas fotografias bactérias. Para quem tem curiosidade, eu tinha, né, para conhecer cianobactérias,
Nós temos aqui, ó, a fotografia, você pode perceber, ó, que ela é verdinha, basicamente pela presença da clorofila. Nós temos aqui um arranjo, ó, que ele fica tipo uma fileirazinha, né? Bem bonitinho. Nesse caso aqui, ó, bem interessante, parece um cacho de uvas. Fotografias de alta qualidade, viu? E essas cianobactérias, como elas têm clorofila, né? Elas são capazes de realizar a fotossíntese. E o reino protoctista, pode perceber que mudou, né? Não é mais só protista, é protoctista. Aqui sim, ele colocou, ó, seres pluricelulares, que antigamente a gente reconhecia apenas algas unicelulares e protozoários, também unicelulares. Mas no momento em que foi colocado essas algas pluricelulares ou multicelulares, ele já deu essa modificaçãozinha no nome. Então, nesse grupo, nós temos seres eucariontes, olha aí, ó, a presença já do núcleo envolvido por membrana. Nós já temos a membrana nuclear, que é a característica marcante desse grupo, eucariontes. E esse núcleo vai separar o material genético do citoplasma. Não vai ser mais como nos procariontes. O material genético ficava disperso no citoplasma. Já temos um núcleozinho para armazenar esse material genético. Então, nós já falamos que tem seres pluricelulares, mas também tem os unicelulares. Esses unicelulares podem ser as algas microscópicas e até mesmo os protozoários. Só que tem uma característica que a gente vai perceber agora. As algas são autótrofas, pelo menos a maioria, né? São autotróficas, possuem clorofila, realizam fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Inclusive as macroscópicas também, viu? Já os protozoários são heterótrofos. Eles não produzem seu próprio alimento. Então eles precisam de fontes externas de alimento. Geralmente outros seres vivos, né? Até mesmo detritos, material dissolvido na água. O importante é que eles não conseguem produzir seu próprio alimento, então eles estão no grupo dos heterótrofos. Então esse grupo aqui é bem diversificado. No protista você encontra unicelulares, pluricelulares, autotróficos, heterotróficos. É um grupo bem variado, né? Um exemplo aqui de um protozoário. Nós temos aqui esse ciliadozinho, bem interessante. Você consegue identificar aqui, ó, a membranazinha dele, os cíliozinhos que ele usa na locomoção. Nós temos aqui microalgas, percebam a clorofilazinha armazenada nessa microalga, que é o pigmento usado na fotossíntese. Bem interessante, imagens bem bonitas, né? Aqui nós já temos as macroalgas, que você encontra bastante ali na beira do mar. São algas já multicelulares. Muita gente acha que são plantas. Já foi até colocado, tem alguns autores que colocam elas no grupo das plantas. Mas nesse caso aqui a gente está trabalhando com elas no reino protoctista. Ela tem um talozinho, você não vai verificar raiz, caule, folha, frutos, sementes. O reino fungi, o próprio nome já diz, é o reino dos fungos.
Os fungos são seres heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Só que esse grupo a gente encontra seres pluricelulares, como é o caso dos cogumelos, e também espécies unicelulares, como a gente pode destacar as leveduras, muito utilizadas no processo de fermentação. Então esse grupo também ele é bem diversificado. A gente encontra pluricelulares e também unicelulares. Também são eucariontes, possuem o núcleozinho envolvido por membrana. Só que uma característica marcante do reino fungi é o corpo formado por hifas. O que são as hifas? Filamentos bem finos, que a gente vê bem ao microscópio. E esses filamentos são fileiras de células desses indivíduos. É como se eles crescessem se ramificando. E o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Você vai ver bem isso aqui na aula sobre fungos. Um exemplo aqui marcante de fungo, o cogumelo. A gente consegue ver bem. A gente tem aqui um exemplo de um cogumelo que é considerado um cogumelo tóxico. Já tem essa questão, né? No meio dos cogumelos ainda existem os comestíveis e os tóxicos. Na dúvida, né, é bom não você tentar testar, né, pelo menos em campo, sem você conhecer. Não se recomenda testar se o fungo é um cogumelo alucinógeno, tóxico ou se é comestível. O reino Animalia, o nome já diz, né? Os animais. Os animais também são eucariontes, possuem núcleo envolvido por membrana, heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, assim como os fungos também, viu? São heterótrofos. Só que aqui, olha a diferença. Eles já são todos pluricelulares. Você não vai encontrar, pelo menos teoricamente, um animal unicelular. A classificação é basicamente nos dois grandes filos, que é o de invertebrados e de vertebrados. Na verdade, isso aqui são subfilos. A gente vai estudar bem isso aqui no conteúdo de cordados, dos invertebrados de forma geral. Vai ser praticamente uma aula para cada filo de invertebrados e de vertebrados. Conteúdo bem extenso também, bem interessante. Então a gente destaca bem os cordados, que a gente conhece no nosso dia a dia. Então, basicamente os animais que têm a notocorda, pelo menos na fase embrionária. E essa notocorda vai ser substituída ao longo do desenvolvimento pela coluna vertebral. E esses seres se adaptaram bem aos diversos ambientes da Terra. Tanto faz ser o meio aquático, terrestre, alguns até voam, como o caso de aves, morcego. E destacar também que os insetos são praticamente os seres que dominam os ecossistemas, né? Bem adaptados a diversos ambientes. Como eu estava falando, o inseto, nós temos esse gafanhotozinho, né? Invertebrado, ele não possui ossos, não possui coluna vertebral, faz parte do grupo dos artrópodes. A gente vai ter uma aula específica de artrópodes, tem patas bem articuladas. Nós temos aqui a medusa, faz parte do grupo dos invertebrados, é um quinidário, bem conhecido
pelos tentáculos, né? Que às vezes causa alguns acidentezinhos. O mais comum é a água-viva, que é bem popular e pode causar alguns acidentezinhos por causa de uma célulazinha chamada quinidócita presente nos tentáculos. Um exemplo aqui, um anfíbiozinho. Já temos aqui um animal vertebrado. Bem interessante, né? Já possui ossos, esqueleto, coluna vertebral, crânio, costelas. Aqui nós temos a ilustração de um mamífero, o mico-leão dourado, faz parte do grupo dos primatas. Muita gente não aceita, mas o ser humano também faz parte do grupo dos primatas. Vai ter uma aula sobre classificação, a gente vai ver bem isso aí. E o reino Plantae, o Plantae, né? Que é o grupo das plantas. Nesse grupo, também, eucariontes, possui núcleo, material genético dentro do núcleo, esse núcleo é envolvido por membrana. Estão incluídos seres pluricelulares, que têm várias células, autótrofos, perceba aí a presença da clorofila, a ocorrência da fotossíntese, características marcantes do grupo das plantas. Bom destacar a presença do cloroplasto, que é uma organela da célula vegetal que armazena a clorofila. Outra característica marcante das plantas é a parede celular formada por celulose, porque em outros grupos a gente pode encontrar também parede celular, como é o caso das bactérias. Só que essa parede celular aqui dela é de celulose, e confere a ela, a sua célula, resistência. O que nós temos no reino Plantae? Dois grupos bem interessantes. As criptógamas, que geralmente têm as estruturas de reprodução pouco evidentes, como é o caso dos musgos, que a gente classifica como briófitas, e as samambaias, classificadas como pteridófitas. E no grupo das fanerógamas, que tem estrutura de reprodução mais visíveis, nós temos as gimnospermas, que é o grupo dos pinheiros, bem comum em áreas mais frias, e as angiospermas, que são as plantas que possuem flor, o fruto, né? Como é o exemplo aqui do cajueiro. Então, a gente viu aqui de forma geral, bem simples, a classificação do reino vegetal, do reino Plantae. Você vai ter uma aula específica também para esse reino, não se preocupe, a gente vai destrinchar bem essa classificação. Exemplos aqui, sendo a planta carnívora, a gente chama de carnívora, a gente pensa que ela sai caçando, né, os animais para comer, mas isso aqui é muito mais uma defesa dela do que uma forma da planta querer se alimentar. É claro que ela pode aproveitar, né, especialmente a proteína dos insetos, mas aqui é só uma via alternativa para ela. Aqui nós estamos vendo a foto de um lírio, mostrando especificamente a flor, a estrutura de reprodução feminina e a masculina, processo de polinização, presença de pétalas, que são componentes marcantes desse reino vegetal. Então, se você perceber, a característica marcante. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também
entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!